Vocês dois só trazem desgraça. Ainda ecoa dentro da minha cabeça, enquanto a lâmpada sopra luz e sombra no mesmo ritmo do meu coração. E eu sinto o ar frio dessa sala cirúrgica antiga grudando na pele como se quisesse me expulsar dali. Minha mão treme sem pedir licença, o joelho falha, o gosto metálico sobe na boca, e eu tento manter os olhos abertos, porque se eu piscar, talvez tudo desabe de vez. Eu olho para a Maria, tão perto e tão distante ao mesmo tempo, e vejo nela a mesma pergunta que me corta por dentro. Como é que chegamos aqui? O chão manchado, os instrumentos largados, o silêncio pesado que machuca mais do que grito, tudo parece dizer que fomos colocados nesse lugar para desaparecer. Minha respiração fica curta, o peito aperta e o corpo reage antes da cabeça entender. Dá vontade de falar, de pedir, de perguntar onde erramos, mas a voz não sai. Só um nó duro na garganta que queima. Eu tento ficar de pé como sempre fiquei. Tento lembrar que ainda sou alguém, mas o peso da humilhação empurra minhas costas contra a parede fria e me faz sentir pequeno, invisível. O balanço da lâmpada estoura sombras no teto e cada sombra parece um julgamento. Cada estalo do metal soa como um aviso. E eu percebo que isso não é só abandono, não é só descuido, é algo mais grave, algo que não se apaga saindo pela porta. O sangue seco nas paredes não me dá nojo, me dá medo, porque diz que ali já houve dor de verdade e agora somos nós no centro dela. Minha cabeça gira, pensamentos quebrados batem uns nos outros e eu tento organizar o caos enquanto o coração acelera e o suor escorre pela nuca. A Maria segura minha mão e esse toque me puxa de volta, me lembra que ainda estamos juntos, mas também deixa claro que algo muito sério acabou de acontecer com a gente aqui, agora, nesse exato instante. Não dá para fingir que é um mal-entendido, não dá para rir depois, não dá para voltar atrás com um pedido qualquer. O ar parece mais pesado a cada segundo, o tempo não anda, e eu sinto que a vida que eu conhecia ficou do lado de fora dessa sala. Enquanto aqui dentro começa uma história que eu ainda não consigo compreender, só sei que vai precisar ser contada até o fim para fazer sentido. Porque no fundo do peito começa a nascer uma certeza estranha, pesada, como um aviso que chega atrasado demais, de que aquilo não foi improviso, não foi impulso, não foi um momento de raiva que passou do limite. Tem algo calculado ali, algo frio demais, para ser só abandono. Eu sinto isso do mesmo jeito que a gente sente quando o chão dá um estalo antes de ceder. Meu olhar corre pela sala de novo, agora mais atento, e tudo parece montado para que ninguém voltasse, para que ninguém perguntasse, para que ninguém lembrasse que dois velhos ainda respiravam ali dentro. A porta fechada não é só uma porta, é um corte. O silêncio não é só silêncio, é aviso. E é nesse instante que o medo muda de forma, deixa de ser só dor no peito e vira compreensão lenta, cruel, de que meus filhos cometeram um erro que não sabem medir. O coração bate forte demais, a cabeça esquenta, e eu penso que se eles soubessem o que estão mexendo, talvez não tivessem coragem, nem de me olhar nos olhos. Minha mão aperta o celular antigo sem perceber, como se ele fosse um pedaço do passado, tentando me lembrar quem eu fui, com quem eu falei, os lugares por onde passei, as portas que se abriram e nunca se fecharam de verdade. Maria respira fundo ao meu lado, e eu sinto que ela também percebeu, mesmo sem palavras, que isso aqui é maior do que parece, que não é só sobre família quebrada, é sobre consequências que ainda não chegaram, mas já estão a caminho. O ar fica mais pesado, a lâmpada parece balançar mais rápido e cada segundo parado me dá a sensação de que algo está prestes a cair sobre todos nós. Eu penso em vocês agora, penso de verdade e me pergunto o que fariam se estivessem no meu lugar, largados assim, ouvindo o eco da própria humilhação, percebendo tarde demais que o jogo não acabou quando a porta fechou. Vocês falariam? Ficariam em silêncio? Tentariam entender ou só sobreviver ao próximo minuto? Se isso estivesse acontecendo com você,
O que passaria pela sua cabeça agora? Eu queria saber, queria ouvir, porque talvez a resposta de vocês me ajude a organizar esse turbilhão que ainda não consegui processar. E se você sente que essa história precisa continuar sendo contada, fica aqui comigo, porque eu mesmo ainda não sei até onde isso vai chegar. Só sei que o que começou nessa sala não termina aqui. Comenta o que você faria, fica por perto, porque daqui para frente tudo pode desmoronar de uma vez. E isso foi só o começo. Antes de tudo desandar daquele jeito, minha vida era feita de gestos simples, repetidos, quase invisíveis para quem olha de fora. Eu acordava cedo em Sobral, sempre antes do sol vencer a madrugada, porque meu corpo nunca aprendeu a esperar. Era hábito de uma vida inteira, assumindo responsabilidade antes que alguém precisasse cobrar. O silêncio da casa nesse horário tinha um peso bom, um tipo de paz que só quem constrói algo com as próprias mãos conhece. A Maria acordava comigo quase sempre. Enquanto eu ajeitava as coisas, ela passava o café e aquele cheiro espalhando pela cozinha pequena era mais do que rotina. Era um acordo silencioso entre nós dois de que o dia começava do jeito certo. A gente nunca teve luxo, nunca teve sobra, mas também nunca viveu de favor. Nunca faltou respeito, nunca faltou dignidade, nunca faltou a certeza de que estávamos fazendo o melhor possível. Eu saía para trabalhar com a cabeça tranquila. Trabalhei a vida inteira com seriedade, sem atalhos, sem empurrar problema para os outros. Recusei caminhos fáceis porque custavam caráter, e isso sempre me pareceu caro demais. Eu acreditava, e ainda acredito, que o nome da gente vale mais do que qualquer ganho rápido. Talvez tenha sido essa teimosia que moldou quem eu sou. Os anos foram passando, um em cima do outro, e no meio deles vieram os filhos. O Carlos Eduardo, ainda menino, correndo pela casa, cheio de perguntas. A Renata, pequena, agarrada na saia da mãe, observando tudo com aqueles olhos atentos. Eu achava que aquilo era o centro da minha vida, que criar bem aquelas duas pessoas era o maior trabalho que eu teria. E eu me entreguei a isso por inteiro. Fiz sacrifícios que nunca contei para ninguém. Noites mal dormidas, oportunidades recusadas porque exigiam distância demais, decisões difíceis tomadas em silêncio para não faltar nada dentro de casa. A Maria sempre esteve ao meu lado, firme e paciente, segurando as pontas quando eu voltava cansado demais até para falar. A gente se entendia no olhar, no gesto curto, no cansaço dividido. Tentamos ensinar o que sabíamos. Falávamos de honestidade, de respeito, de não pisar em ninguém para subir. Eu acreditava mesmo que isso ficava gravado em algum lugar do coração. Que exemplo vale mais do que discurso? Em Sobral, a vida tinha esse ritmo previsível, simples, quase repetitivo, e eu gostava disso. Gostava de conhecer as pessoas pelo nome, de cumprimentar na rua, de saber onde cada coisa tinha seu lugar. Nunca fui de grandes discursos. Sempre preferi cumprir o que prometia. Talvez por isso confiassem em mim. Talvez por isso eu tenha construído uma vida inteira sem precisar levantar a voz. Quando os filhos cresceram, continuei acreditando que tudo o que plantei ia florescer do jeito certo, mesmo quando as conversas começaram a ficar mais curtas, mais frias, mais distantes. Eu notava a mudança, claro que notava, mas dizia a mim mesmo que era coisa da idade, do mundo mudando, e preferia guardar a preocupação para não criar conflito. A Maria às vezes me olhava em silêncio, como quem queria dizer algo, e eu respondia com um sorriso cansado, tentando convencer nós dois de que estava tudo bem. A vida seguia, com seus dias iguais e suas pequenas vitórias. Eu me sentia inteiro nela, mesmo com as limitações, mesmo com o corpo reclamando mais do que antes. Era uma vida construída devagar, tijolo por tijolo, e talvez por isso lembrar dela agora machuque tanto. Porque quando estou naquela sala fria, com aquela frase atravessada na cabeça, tudo o que eu fui parece ter sido apagado de uma vez.
Décadas de esforço reduzidas a desprezo. O contraste destrói. A distância absurda entre o homem que acordava cedo, sustentava a casa e acreditava na família, e o velho largado como um peso morto. Eu olho para trás e sei que não fui perfeito, mas fui inteiro. E talvez seja isso que mais dói, perceber que mesmo dando tudo de mim, não consegui impedir que o futuro chegasse daquele jeito. Depois de tantos anos vivendo no mesmo compasso, aquela mudança chegou de um jeito quase suave demais, como uma brisa diferente atravessando a casa sem avisar. Não veio em forma de briga, nem de cobrança, veio em tom de cuidado. Carlos Eduardo começou a ligar mais, perguntava como eu estava, se a Maria estava se sentindo bem, falava devagar, com uma atenção que eu já não lembrava de ouvir. A Renata aparecia com mensagens longas, cheias de palavras bonitas, dizendo que a gente tinha feito muito por eles, que estava na hora de pensar um pouco mais na gente. Aquilo mexeu comigo. Não nego, a gente passa a vida inteira tentando ser forte, mas quando sente reconhecimento mesmo tardio, o coração amolece. Eles falaram em resolver coisas antigas, em organizar a vida, em nos dar um descanso que, segundo eles, a gente merecia. Não era promessa de riqueza, nem nada exagerado. Era algo simples, dito do jeito certo, no momento certo. Falavam de cuidado, de segurança, de futuro. Diziam que queriam que a gente ficasse mais tranquilo, que não precisássemos nos preocupar tanto com tudo. Eu me peguei imaginando dias mais leves, acordando sem tanta pressa, sentindo que finalmente alguém estava olhando por nós. A Maria também acreditou. Vi isso no jeito que ela começou a arrumar a casa com mais cuidado, no sorriso contido quando os filhos chegavam, no modo como ela escutava cada palavra, como se fosse uma confirmação de que tudo o que fizemos tinha valido a pena. A gente conversava baixinho à noite deitado, falando que talvez fosse o começo de uma fase melhor. Não era empolgação exagerada, era esperança contida, daquela que vem depois de muita luta. Houve encontros, conversas longas na mesa, planos ditos com calma. Eles falavam de lugares, de resolver pendências, de fazer tudo do jeito certo. Eu ouvia e concordava, sentindo um peso sair devagar dos ombros. Pela primeira vez em muito tempo, pensei que talvez o futuro não fosse só manutenção do que restou, mas alguma forma de recompensa silenciosa. Eu me permiti acreditar. E isso, hoje, sei que foi o ponto mais frágil de tudo. Mas mesmo naquele clima aparentemente bom, havia detalhes que não se encaixavam direito. Olhares rápidos trocados entre eles quando eu fazia alguma pergunta simples demais. Silêncios que duravam um segundo a mais do que o normal. Respostas que vinham prontas, quase ensaiadas, como se o assunto já tivesse sido combinado antes. Na hora, eu não quis ver. A gente tende a proteger aquilo que dá esperança, mesmo quando algo incomoda no fundo. Teve um dia em que percebi que eles evitavam certos assuntos, mudavam o tom quando eu mencionava coisas do passado, gente que conheci, lugares por onde passei. Achei que fosse apenas desinteresse, coisa de geração diferente. A Maria me lançou um olhar rápido, desses que perguntam sem falar, e eu respondi com um gesto mínimo, tentando tranquilizar nós dois. Não queria estragar aquele clima com desconfiança. Também notei que tudo precisava ser decidido rápido. Datas, horários, deslocamentos. Sempre havia uma urgência leve, disfarçada de organização. Diziam que era melhor assim, para não dar trabalho, para facilitar. Eu aceitei. A gente aceita quando confia, quando quer acreditar que alguém está finalmente cuidando da gente. Hoje, lembrando, tudo parece claro demais, mas naquela época cada pequeno estranhamento era abafado por uma palavra bonita, um gesto calculado de carinho, uma promessa vaga de que agora vai ser diferente. Eu me lembro de pensar que talvez fosse assim mesmo, que coisas boas também chegam sem fazer barulho. Se você já passou por algo parecido,
Talvez entenda esse sentimento confuso de alegria, misturada com um incômodo que não sabe explicar. Às vezes a gente sente, mas escolhe não ouvir. Eu segui em frente com essa esperança, acreditando que estava entrando numa fase melhor da vida, sem saber que aquele brilho discreto já carregava sombras por dentro. A decisão foi tomada quase sem cerimônia, como se fosse apenas mais um compromisso comum. Mas o caminho até Fortaleza começou a mudar tudo dentro de mim. A estrada parecia mais longa do que de costume, mesmo sendo a mesma que eu já tinha percorrido outras vezes. O carro seguia firme, mas o silêncio dentro dele tinha peso. Carlos Eduardo dirigia com os olhos grudados à frente, mãos tensas no volante, sem aquela conversa solta de antes. A Renata mexia no celular o tempo todo. Levantava a cabeça só para responder o básico, sempre com frases curtas demais para quem dias antes falava em cuidado e futuro. A paisagem passava pela janela, mas eu mal conseguia prestar atenção. Sentia o corpo reagindo antes da mente, um aperto no estômago, uma inquietação estranha que não combinava com a promessa que nos trouxera até ali. A Maria segurava minha mão de vez em quando, não como carinho leve, mas como quem se agarra a algo para não perder o equilíbrio. O clima dentro do carro esfriava a cada quilômetro e eu tentava me convencer de que era só cansaço, só tensão normal de viagem. Quando chegamos a Fortaleza, a cidade parecia diferente do que eu lembrava. Mais dura, mais apressada. O barulho não tinha vida, só pressa. Eles falavam pouco, andavam rápido, como se estivessem seguindo um roteiro que não incluía perguntas. A Maria olhava ao redor com atenção demais, tentando se orientar, enquanto eu sentia aquela sensação incômoda de estar sendo levado para um lugar onde não tinha escolha. Não era medo ainda, era algo mais confuso, como quando você percebe que entrou numa rua errada, mas segue mesmo assim, esperando que ela leve de volta ao caminho certo. As conversas ficaram ainda mais econômicas. Sempre que eu perguntava algo simples, a resposta vinha cortada, quase automática. Depois a gente fala. Agora não. Confia. Essa palavra começou a me incomodar. Confia. Era dita como ordem, não como convite. O tom era calmo demais para ser normal, e isso me deixava alerta sem saber por quê. A Maria me olhava, e eu via no rosto dela a mesma pergunta que crescia dentro de mim. Mas nenhum de nós dizia nada. Às vezes, o silêncio parece mais seguro do que a verdade. O ambiente mudou de vez quando saímos das áreas mais movimentadas. As ruas ficaram mais vazias, os prédios mais antigos, e eu senti uma mudança no ar, como se a cidade tivesse ficado mais fria de repente. O cheiro era diferente, metálico, misturado com algo velho. Cada passo parecia ecoar alto demais. Eu comecei a prestar atenção em detalhes que antes não importavam. O jeito como Carlos Eduardo evitava olhar para trás. Como a Renata caminhava sempre um pouco à frente, abrindo o caminho, sem nos esperar direito. Tudo em mim queria parar, perguntar, entender. Mas havia uma espécie de constrangimento invisível, como se questionar fosse quebrar um acordo que eu nem lembrava de ter feito. O lugar para onde nos levavam não parecia acolhedor, não parecia cuidado, não parecia promessa. Era só um ponto no caminho que ninguém explicava direito. O coração começou a bater mais rápido e eu senti aquele frio subir pela espinha, avisando que algo não se encaixava. Eu me lembro de pensar naquele momento se era só eu sentindo aquilo ou se qualquer outra pessoa teria percebido também. Você, no meu lugar, teria notado esses sinais? Teria sentido esse desconforto silencioso, crescendo sem explicação? Às vezes a gente percebe, mas prefere achar que está exagerando, porque admitir o contrário dói demais. Os passos ficaram mais lentos, não por cansaço, mas por resistência. Cada porta, cada corredor, cada mudança de ambiente parecia tirar um pouco da ilusão que eu ainda tentava segurar. O jeito deles já não tinha carinho, só eficiência.
A pressa agora não era para ajudar, era para concluir algo. Eu respirava fundo, tentando manter a calma, tentando proteger a Maria com a simples presença ao lado dela, mesmo sem saber do que exatamente. Foi nesse caminho, nesse deslocamento que parecia simples, que eu comecei a entender, sem ainda aceitar, que a promessa estava se transformando em armadilha. Nada foi dito claramente, mas tudo foi mostrado em gestos secos, em silêncios longos demais, em olhares que não voltavam. Cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça que só faria sentido depois, quando já fosse tarde. O ambiente fechava ao nosso redor, e a sensação era de que algo estava prestes a acontecer, algo que não dava mais para evitar. Eu caminhava, mas por dentro já sentia que estávamos caindo, mesmo sem ainda ver o fundo. O corredor terminou de repente, como se alguém tivesse arrancado o resto do mundo dali, e foi nesse instante que tudo caiu sobre mim ao mesmo tempo. A porta se abriu com um rangido seco, e antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, fomos empurrados para dentro daquela sala cirúrgica antiga, fria, parada no tempo. O cheiro me atingiu primeiro, um misto de metal velho, produto vencido e algo seco que lembrava ferrugem, mas que eu reconheci na hora como sangue antigo. Minhas pernas travaram por um segundo, o corpo recusando entrar, mas o empurrão nas costas foi firme o bastante para me fazer perder o equilíbrio. Quando consegui me apoiar, a lâmpada acima de nós balançava, jogando sombras tortas nas paredes manchadas, e eu senti um nó no estômago tão forte que parecia que ia me rasgar por dentro. Foi então que ouvi a voz. Não foi grito, não foi descontrole. Foi dita com calma demais, e isso doeu mais do que qualquer berro. Vocês dois só trazem desgraça. As palavras saíram da boca do Carlos Eduardo como se ele estivesse comentando o tempo. E por um segundo eu achei que não tinha escutado direito. Meu cérebro tentou corrigir, tentou suavizar, tentou achar outra interpretação, mas não havia. Era aquilo mesmo. Olhei para ele esperando ver algum traço de dúvida, qualquer sinal de arrependimento, mas encontrei um rosto duro, fechado, decidido. A Renata estava ao lado, braços cruzados, olhando para mim como se eu fosse um problema que finalmente seria resolvido. A Maria deu um passo à frente num reflexo antigo de mãe, como quem tenta proteger, entender, apaziguar. Meu filho, ela começou, mas não terminou. O gesto que veio depois cortou mais fundo do que a frase. A Renata levantou a mão, num movimento seco, mandando silêncio, como se a voz da própria mãe fosse algo inconveniente. Aquilo me atravessou de um jeito que eu não consigo explicar direito. Foi ali que senti a confiança quebrar de vez, como vidro estourando por dentro do peito. Eles começaram a falar rápido, frases jogadas como pedras, sem espaço para resposta. Diziam que estavam cansados, que a gente sempre foi peso, que nunca fomos exemplo de nada. Cada palavra vinha carregada de desprezo, e eu sentia o corpo reagir antes da mente. Um calor subindo pelo rosto, a respiração ficando curta, o coração batendo descompassado. Minhas mãos suavam, o chão parecia inclinar, e eu precisei me apoiar na parede para não cair. A parede estava gelada, áspera, e quando encostei, senti a textura irregular das manchas secas, e aquilo me deu vontade de vomitar. O gesto final foi simples e definitivo. Carlos Eduardo deu 2 passos para trás, puxou a porta com força e parou antes de fechar. Só o suficiente para dizer que aquele era o lugar certo para a gente ficar, que ali ninguém incomodaria mais ninguém. Não havia raiva no tom, só alívio. A porta se fechou com um estrondo surdo e o som ecoou dentro da minha cabeça como um fim. Eu fiquei olhando para aquele pedaço de metal fechado, esperando que se abrisse de novo, esperando ouvir uma risada nervosa, "foi brincadeira", qualquer coisa que desfizesse aquele momento. Não veio nada. O silêncio que ficou era pesado, quase físico.
A lâmpada continuava balançando e cada sombra parecia uma acusação. Os instrumentos espalhados refletiam a luz de um jeito cruel, como se estivessem ali para lembrar que aquele lugar já tinha visto dor de verdade. E agora estava pronto para mais. Eu sentia o corpo inteiro doer, não como ferida, mas como choque. A cabeça girava, os pensamentos batiam uns nos outros sem ordem, e eu repetia por dentro que aquilo não podia estar acontecendo, que devia haver algum erro, algum mal-entendido que ainda seria explicado. A Maria começou a chorar em silêncio, sem som, lágrimas escorrendo enquanto ela tentava manter a postura. Ver aquilo quase me derrubou. Eu queria ser forte por nós dois. Queria dizer alguma coisa que colocasse sentido naquele caos, mas as palavras não vinham. O que vinha era uma dor surda, profunda, misturada com uma incredulidade paralisante. Como é que filhos olham para os próprios pais desse jeito? Como é que décadas de cuidado viram lixo em poucos minutos? Senti vergonha, não por mim, mas pela situação. Vergonha de estar ali, de ser visto daquele jeito, de ter acreditado. A humilhação não estava só nas palavras, estava na forma como fomos deixados, no lugar escolhido, no cuidado em nos afastar de qualquer ajuda. Era um abandono calculado, e essa percepção doeu ainda mais. Não foi impulso, foi decisão. Eu tentei respirar fundo, tentei pensar em sair dali, mas o corpo não respondia direito. As pernas estavam fracas, os braços pesados, e a cabeça parecia envolta em algodão. A revolta começou a crescer devagar, quente, misturada com tristeza. Não era só raiva, era a sensação de ter sido apagado, reduzido a um problema descartável. Naquele momento, tudo o que eu acreditava sobre família se partiu. A imagem que eu tinha dos meus filhos não existia mais, e isso doeu mais do que qualquer palavra dita. Fiquei ali, parado, olhando para a porta fechada, tentando entender como cheguei naquele ponto, enquanto a lâmpada balançava, marcando o tempo de uma dor que eu sabia que não ia passar rápido. Depois que a porta fechou, não foi só a sala que ficou trancada. Foi como se alguma parte de mim também tivesse sido fechada por dentro. Uma parte que sempre acreditou que família era o último lugar onde a gente precisava se defender. O som do metal batendo ainda ficou vibrando no meu ouvido, e por alguns segundos eu não consegui nem respirar direito. Eu olhei para a Maria e o rosto dela parecia diferente, como se eu estivesse vendo outra pessoa, não porque ela mudou, mas porque a dor muda a maneira como a gente enxerga tudo. A luz da lâmpada balançava e o movimento era hipnótico, irritante, como se o próprio teto estivesse rindo da gente. Eu sentia a garganta seca, a língua pesada, o coração batendo rápido demais e um pensamento único repetindo sem parar: isso não pode ser real. As primeiras horas foram assim, um corpo em pé e uma cabeça derrubada. Eu tentava agir como homem, como marido, como alguém que tem que resolver um problema, mas por dentro eu estava num lugar onde nada fazia sentido. Eu andava 2 passos, parava, voltava, olhava para a porta, encostava a mão nela, como se o toque pudesse convencer o metal a abrir. Eu chamava o nome do Carlos Eduardo e da Renata baixo no começo, quase envergonhado, como quem ainda espera que aquilo seja uma confusão. Depois eu chamei mais alto e a voz saiu falha, seca, agressiva sem eu querer. Ninguém respondeu. A ausência de resposta foi o primeiro golpe que realmente entrou, porque ela confirmou o que a minha mente estava tentando negar. A Maria sentou devagar numa cadeira velha, e foi nesse instante que eu entendi que a dor dela era mais perigosa do que a minha. Eu conheço a Maria. Conheço o jeito dela segurar o choro, o jeito dela esconder medo para não preocupar ninguém. Mas ali eu vi o olhar dela se perder, como se ela estivesse procurando dentro da cabeça um lugar seguro para se esconder. E isso, para mim, foi pior do que estar numa sala feia. Foi pior do que qualquer mancha na parede, porque eu percebi
que não era só um abandono físico, era uma humilhação pensada, uma mensagem clara: vocês não importam. E quando uma mãe escuta isso dos próprios filhos, não é só o coração que quebra, é a história inteira. Eu tentava manter a postura, mas o corpo me traía em pequenos sinais. A mão tremia quando eu encostava na parede. A respiração ficava curta, sem motivo. Eu sentia um frio dentro do estômago, como se eu tivesse engolido pedra. A cabeça não parava, mas também não conseguia formar uma linha reta de pensamento. Eu pensava em sair, pensava em pedir ajuda, pensava em gritar, pensava em ficar quieto. Nenhuma opção parecia boa. Tudo parecia humilhante, tudo parecia perigoso. E essa sensação de estar sem saída, de estar reduzido a nada, começou a cortar minha autoconfiança como faca. Porque eu sempre fui um homem que aguentou as coisas. Aguentei dificuldade, aguentei falta, aguentei cansaço. Aguentei muita coisa calado para não deixar a família sem chão. E ali, naquele lugar, eu me senti um homem sem chão pela primeira vez de verdade. Eu me senti pequeno. E não era pequeno de idade, era pequeno de valor. Era como se alguém tivesse apontado para mim e dito: você não serve mais. E eu odiava sentir isso. Odiava porque parecia uma mentira, mas era uma mentira que entrava fácil, porque vinha de quem eu mais confiei. As perguntas começaram a bater em mim como martelo. Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado para virar esse peso? Em que momento meus filhos decidiram que eu e a Maria éramos desgraça? Eu tentava lembrar de situações antigas, de conversas, de brigas, de promessas, procurando um ponto exato onde as coisas quebraram. Mas a vida não é assim. A vida não dá um único momento para você apontar e dizer: foi aqui. Ela vai mudando devagar, e quando você percebe, já virou outra coisa. Isso me enlouquecia, porque eu queria entender para não me sentir um tolo completo. A raiva veio, mas ela não veio como filme, com grito e quebra-quebra. Veio como febre. Eu sentia o calor subir pela nuca, o maxilar travar, o punho fechar sozinho. Eu imaginava o rosto deles, a forma fria como disseram aquela frase, como se estivessem se livrando de lixo. E eu queria voltar o tempo, queria segurar a mão da Maria e dizer: não, a gente não vai. Queria me dar um tapa e acordar antes de cair nessa. Mas não tem como. A raiva, quando não encontra saída, vira veneno. E eu sentia esse veneno tentando tomar conta do meu peito. Só que a raiva não durava muito. Ela cansava. Ela caía e deixava no lugar um vazio pior. Um vazio que parecia puxar o corpo para baixo. Eu sentia a vista cansada, como se eu tivesse chorado sem derramar lágrima. Eu sentia vontade de deitar no chão e ficar ali, não por drama, mas porque a mente parecia pesada demais para manter a cabeça erguida. O mundo inteiro ficou sem cor. E no meio disso, uma vergonha começou a surgir, uma vergonha silenciosa, difícil de admitir. Vergonha de ter confiado. Eu me lembro de olhar para as mãos e pensar: como eu pude ser tão burro? Não burro de inteligência, burro de coração. Burro de acreditar que palavras bonitas mudavam o que as atitudes já mostravam há anos. Isso é cruel porque a pessoa não se sente só traída, ela se sente culpada por ter sido traída. A gente começa a se punir como se merecesse. E eu comecei a me punir. Comecei a revisitar cada sacrifício, cada noite em claro, cada coisa que eu deixei de fazer por eles, e me perguntei se tudo tinha sido inútil, se eu fui apenas um degrau. A Maria ficou em silêncio por muito tempo, mas eu via que ela estava desmoronando por dentro. Ela olhava para as paredes, para o teto, para o chão, como se qualquer coisa pudesse dar uma explicação. Ela falava baixinho às vezes, frases quebradas, coisas do tipo meu filho, minha filha, sem terminar. E isso me matava, porque eu queria ser forte por ela. Eu queria ser rocha. Mas como ser rocha quando você se sente pó?
Eu me sentia fraco por não conseguir proteger a Maria do que estava acontecendo, e ao mesmo tempo me sentia fraco por precisar dela ali, segurando minha mão para eu não perder a cabeça. O corpo começou a cobrar. A fome desaparecia e voltava de forma estranha. A garganta ficava travada. O sono não vinha direito. Quando vinha, era leve e quebrado. Eu dormia e acordava como se tivesse levado um susto, achando por um segundo que tinha sido pesadelo. E então a realidade voltava inteira de uma vez. E era pior do que pesadelo, porque pesadelo tem fim quando você abre os olhos. Aquilo não. Aquilo me esperava acordado. E eu comecei a perceber uma coisa que eu nunca tinha sentido com tanta força. Quando a humilhação vem de dentro de casa, ela muda a forma como a gente se vê no espelho. Eu nunca fui de me achar grande coisa, mas eu tinha um senso de valor. Eu sabia quem eu era, trabalhador, honesto, homem de palavra, e de repente eu me olhava por dentro e via dúvida. Dúvida do meu valor, dúvida do meu papel, dúvida do meu direito de existir sem pedir desculpas. E isso é assustador. Porque você pode perder dinheiro, pode perder saúde, pode perder muita coisa, mas quando você começa a duvidar do próprio valor, parece que perdeu o chão por dentro. Eu queria entender o porquê. E esse porquê virava um buraco sem fundo. Talvez eles tenham vergonha de nós. Talvez achem que somos obstáculos. Talvez tenham construído uma vida onde pais velhos atrapalham a imagem. Talvez tenham se alimentado de uma narrativa onde nós somos culpados por tudo que deu errado. Eu inventava hipóteses, jogava uma em cima da outra, como se montar um motivo fosse aliviar. Não aliviava, só aumentava a tortura, porque qualquer motivo ainda era pequeno demais para justificar o jeito como fizeram. A primeira vez que eu realmente chorei não foi quando ouvi a frase. Foi depois, quando a Maria me olhou e disse, quase sussurrando, João, eles queriam que a gente sumisse. Aquilo me derrubou, porque até então eu ainda tentava chamar de mal-entendido, raiva, momento. Mas aquela frase dela colocou o nome certo na coisa. Sumir, ser descartado, ser eliminado da própria história. E eu senti uma dor que não é física, mas que dá vontade de dobrar o corpo. A partir daí, o tempo virou uma sequência de pequenas derrotas. Não derrotas grandiosas, mas pequenas. Cada vez que eu pensava nos filhos, era uma derrota. Cada vez que eu lembrava da mesa em Sobral, das conversas, das risadas antigas, era uma derrota. Porque eu já não sabia se aquelas memórias eram verdadeiras ou se eram só a versão que eu contei para mim mesmo para suportar a vida. Eu comecei a desconfiar até do passado, como se o passado tivesse sido contaminado. E isso é devastador, porque o passado é o lugar onde a gente guarda nossas provas de que viveu algo bom. E no meio dessa exaustão, eu me peguei falando com você que está ouvindo agora, dentro da minha cabeça, como se eu precisasse de uma testemunha. Porque quando a humilhação é tão absurda, você precisa que alguém fora dela diga, isso foi errado. Eu precisava disso. Precisava que alguém me confirmasse que eu não estava louco, que eu não merecia aquilo, que a dor tinha razão. E é por isso que eu te faço uma pergunta sincera, sem enfeite. Já sentiu algo que fez você duvidar do seu próprio valor? Porque é isso. É exatamente isso. E se você já passou por algo assim, mesmo que diferente, comenta do seu jeito. Nem que seja só uma palavra. Às vezes a gente só precisa saber que não está sozinho nessa sensação. Os dias seguintes foram piores em outro sentido. Porque o choque começa a virar rotina, e isso assusta. Você percebe que a vida continua mesmo depois de uma coisa dessas. Você percebe que o mundo não para por causa da sua dor. O sol nasce, o povo anda na rua, as pessoas riem, e você está lá por dentro com uma ferida aberta tentando agir como se ainda fosse inteiro. Eu fazia coisas simples, como beber água, caminhar, conversar, e me sentia atuando.
Me sentia como se estivesse interpretando o João de antes para não assustar a Maria. A Maria também tentava ser forte. Ela arrumava um canto, dobrava uma roupa, ajeitava uma bolsa, como se a organização pudesse trazer de volta algum controle. E eu via nela uma dignidade que me dava vergonha e força ao mesmo tempo. Vergonha porque eu queria ser o forte e estava quebrado. Força porque ela, mesmo quebrada, ainda tentava manter a cabeça erguida. E eu me obrigava a fazer o mesmo. Não por orgulho, mas por amor. Porque se eu desabasse, eu tinha medo do que aconteceria com ela. O que mais doía não era só a ausência deles, era a consciência de que eles escolheram isso. E quando você entende que foi escolha, a dor muda. Você não está só lidando com perda, você está lidando com rejeição. Rejeição é uma palavra que eu nunca quis associar aos meus filhos. Mas era isso. Eles nos rejeitaram. Eles olharam para nós e decidiram que não valíamos mais o esforço. E essa decisão se instala dentro de você como uma sentença. Eu comecei a me perguntar se eu merecia ter sido amado. Veja o tamanho da crueldade. Não é nem eu merecia ter sido respeitado. É eu merecia ter sido amado. Porque quando o amor vira dúvida, a vida inteira vira dúvida. E eu me peguei tentando lembrar de momentos em que eles demonstraram amor de verdade para provar para mim mesmo que aquilo existiu. Só que quanto mais eu procurava, mais eu encontrava brechas, mais eu encontrava sinais que eu ignorei. Mas eu encontrava pequenas friezas que eu desculpei por cansaço, por rotina, por cada um tem seu jeito. E foi aí que eu entendi outra coisa dura. Às vezes a gente perdoa sinais de frieza porque tem medo de encarar a verdade. Eu não queria encarar, eu queria acreditar. Eu queria que a vida fosse simples. Eu queria que o esforço desse resultado. E quando isso não acontece, a gente sente que falhou no que tinha de mais sagrado. Eu senti isso. Senti como se eu tivesse falhado como pai, como homem, como pessoa. Só que, no meio dessa dor, começou a nascer uma espécie de clareza amarga, bem devagar. Não era esperança, não era superação, era clareza. Eu comecei a perceber que eu não podia controlar as escolhas deles. Eu podia controlar só as minhas. Isso não alivia na hora, mas dá 1 centímetro de chão. E quando você está afundando, 1 centímetro de chão já é alguma coisa. Eu comecei a entender que se eu deixasse aquilo me apagar, eu estaria entregando a eles a última coisa que eu ainda tinha, a minha identidade. Então eu segurei essa ideia como quem segura uma vela em ventania, pequena, instável, mas viva. Eu não sabia ainda o que viria depois. Eu não sabia como a história continuaria. Eu só sabia que eu e a Maria ainda estávamos ali, respirando, e que isso já era uma forma de resistência. E resistir, às vezes, é tudo que a gente consegue fazer no começo. Porque naquele momento eu ainda não estava vivendo justiça nenhuma. Eu estava vivendo só as consequências da crueldade. Mas lá no fundo, muito lá no fundo, algo dentro de mim começava a se reorganizar, como se o destino estivesse juntando peças que eu ainda não via. E essa sensação de que ainda tinha coisa escondida, ainda tinha verdade para aparecer, ainda tinha algo maior por trás, era o que me mantinha acordado. Não por curiosidade, por instinto, como se eu soubesse, sem saber explicar, que aquilo não tinha terminado ali. Eu não esperava ajuda de ninguém. Depois do que aconteceu, eu achava que o mundo inteiro ia repetir a mesma frieza, como se a gente carregasse alguma culpa estampada na testa. Eu e a Maria caminhávamos devagar, economizando palavra, economizando força, como se cada passo fosse uma negociação com o próprio corpo. A cidade parecia grande demais e indiferente demais, e eu me sentia pequeno dentro dela, menor do que eu jamais me senti na vida. Eu estava com a cabeça pesada, o coração cansado de bater no mesmo lugar.
E uma parte de mim já tinha aceitado que a gente ia ter que se virar sozinho, no silêncio, sem testemunha e sem amparo. Foi aí que aconteceu uma coisa simples, quase banal, mas que me pegou de um jeito que eu não estava preparado. A Maria parou um instante, respirou fundo e eu vi que ela estava no limite. Não era drama, não era cena. Era o limite real do corpo e da alma. Ela tentou disfarçar, como sempre fez, mas a mão dela procurou a minha com uma urgência que entregava tudo. Eu senti a pele dela fria, o tremor discreto nos dedos, e o meu peito apertou, porque naquele momento eu entendi que não era só eu tentando sobreviver. Eu tinha a obrigação de manter ela de pé também, mesmo sem ter força. E foi nesse exato ponto, quando eu já estava pronto para engolir mais uma humilhação, se fosse preciso, que alguém olhou para nós como gente, não como estorvo, não como problema, como gente. Eu ouvi uma voz me chamando pelo nome completo, do jeito que quase ninguém chamava mais: João Batista Ferreira. A primeira reação foi de susto. O corpo inteiro ficou alerta, porque depois de tanta frieza, qualquer aproximação parece ameaça. Eu virei devagar, desconfiado, e vi um homem de meia idade, bem vestido, mas sem ostentação, parado a poucos passos, com um olhar firme e humano. Não era aquele olhar curioso de quem quer saber da vida alheia. Era um olhar de quem reconhece, de quem lembra, de quem está ali de verdade. Sou eu respondi, e a minha voz saiu baixa, áspera, como se eu estivesse falando através de um peso. A Maria se encolheu um pouco atrás de mim instintivamente. O homem deu um passo mais perto, mas sem invadir, sem pressa, como quem entende que respeito também é distância. Ele se apresentou, Henrique Valença, e quando disse o sobrenome, alguma coisa acendeu na minha memória. Um pedaço antigo do passado profissional, aqueles nomes que a gente guarda por associação, por contexto, por momentos de trabalho que marcaram. Eu não lembrava exatamente de onde, mas lembrava do tom. Henrique tinha um jeito de falar que não tentava parecer maior do que era. Falava claro, falava olhando no olho. Eu não sei se o senhor vai lembrar de mim, ele disse. E essa frase já me desarmou um pouco, porque era humilde. A gente se cruzou anos atrás, num trabalho em Brasília. Eu era novo, o senhor. O senhor ajudou muita gente sem fazer barulho. Quando ele falou Brasília, eu senti como se um fio puxasse a minha memória para um lugar que eu tinha trancado por muito tempo. Não era nostalgia bonita, era lembrança de responsabilidade. Eu não gostava de misturar passado com presente, mas naquele instante, aquela lembrança vinha como prova de que eu tinha vivido mais do que aquela humilhação. Eu era mais do que aquele velho abandonado. Eu tinha história. Eu tentei responder, mas fiquei alguns segundos sem palavra. Não por falta de educação, por choque. Porque a última vez que alguém tinha falado comigo com respeito foi antes de tudo desandar. Depois disso, eu só tinha ouvido frieza, pressa, desprezo. E quando alguém te devolve respeito no meio do caos, você não sabe onde colocar. Henrique olhou para a Maria e perguntou se ela estava bem, com um cuidado que não precisava de enfeite. A Maria, que tinha passado horas sendo tratada como nada, fez um movimento pequeno com a cabeça, quase um sim tímido, mas os olhos dela ficaram marejados. Eu vi aquele brilho reaparecer por um segundo, não de felicidade, mas de alívio, o alívio de ser reconhecida como pessoa. Vocês estão sozinhos aqui? Ele perguntou. E eu senti a vergonha querendo subir, aquela vergonha que tenta te impedir de admitir que você está quebrado. Eu quase menti, quase disse que estava tudo sob controle, quase fiz o que sempre fiz, engolir e resolver sozinho. Mas naquele instante eu olhei para a Maria e vi que não era mais sobre orgulho, era sobre sobrevivência. Então eu disse a verdade, sem detalhe, sem drama. A gente não tinha para onde ir. Henrique não fez cara de pena, não perguntou por quê na hora, não abriu a boca para julgar. Ele só respirou fundo e disse uma frase que eu nunca vou esquecer.
Então vem comigo, agora. A simplicidade disso me quebrou, porque era uma decisão limpa, sem negociação, sem cobrança, sem sermão. Ele não pediu explicação, não pediu nada em troca. Ele só se colocou na frente como quem diz: eu assumo esse pedaço daqui. E eu não estava acostumado com alguém assumindo nada por nós. O caminho até o carro dele foi curto, mas pareceu longo pelo que significava. A Maria caminhava devagar e Henrique acompanhou o passo dela sem apressar. Ele abriu a porta como se estivesse abrindo um lugar seguro, e eu senti uma coisa estranha no peito, uma esperança pequena, quase infantil, tentando nascer. Eu tentei segurar essa esperança com medo de me frustrar de novo, mas ela insistia, porque o corpo reconhece quando há bondade real. No trajeto ele falou pouco, do jeito certo. Disse que tinha um apartamento em Brasília e que a gente podia ficar lá por alguns dias, até organizar a cabeça, até entender o que fazer. Falou de forma prática, sem romantizar, sem criar promessa grande. E isso me deu confiança, porque promessa grande tinha sido a isca dos meus filhos. O que Henrique oferecia era simples: abrigo, tempo, dignidade. Quando chegamos ao novo lugar, tudo parecia estranho por contraste. O silêncio ali era diferente. Não era silêncio de ameaça, era silêncio de descanso. A luz não piscava. O ar não tinha aquele cheiro de metal velho. A Maria sentou num sofá e soltou um suspiro comprido, como se finalmente pudesse largar uma mala invisível. Eu fiquei parado alguns segundos, sem saber como agir dentro de um ambiente normal, como se eu tivesse esquecido o que é estar seguro. Henrique trouxe água, depois trouxe comida simples, sem cerimônia. Ele perguntou se a gente precisava de médico, se estava sentindo dor, se queria tomar banho e descansar. Perguntas básicas, humanas, mas que naquele momento pareciam gigantes, porque ninguém tinha se importado com o básico. A Maria agradeceu baixinho, e eu vi a mão dela tremendo menos. E eu, que sempre fui um homem de segurar tudo por dentro, senti os olhos queimarem. Não era choro de desespero, era choro de reconhecimento. A bondade, quando chega depois de tanta crueldade, dói também, porque ela escancara o quanto a gente foi maltratado. Ela mostra, sem palavras, que o que fizeram com a gente foi errado, que não era exagero da nossa cabeça, que era injustiça. Henrique finalmente sentou perto com cuidado e disse que se a gente quisesse contar, ele ouviria, sem pressa, sem julgamento. Eu olhei para ele e senti a garganta fechar de novo, mas agora não era só por dor, era por alívio, por não precisar fingir força o tempo todo. Eu comecei a falar devagar, quebrado, do jeito que dava, e ele só ouviu. Não interrompeu, não duvidou, não tentou consertar a história com frases prontas. E enquanto eu falava, eu sentia algo dentro de mim voltando para o lugar, centímetro por centímetro. Não era confiança total, não era alegria, não era final feliz. Era só humanidade retornando. A sensação de que, mesmo depois de ser reduzido a nada por quem eu amei, ainda existia no mundo alguém capaz de estender a mão sem pedir nada em troca. E isso, por menor que pareça, é o tipo de coisa que salva uma pessoa por dentro. Quando a noite caiu, eu deitei sem medo pela primeira vez desde aquele dia. O peito ainda doía, a cabeça ainda carregava o peso, mas havia uma diferença. Eu não estava mais sozinho naquela dor. E naquele silêncio novo, eu senti uma esperança renascer devagar. Não como promessa brilhante, mas como uma chama pequena que dizia: talvez a história ainda não tenha terminado do jeito que eles quiseram. Naquela noite, já em Brasília, eu achei que o corpo ia apagar de vez, mas a cabeça não deixou. O silêncio do apartamento do Henrique era um silêncio limpo, de descanso, e mesmo assim eu ficava escutando por dentro aquele som de porta batendo, como se ele tivesse ficado preso em mim. Maria dormia leve, exausta, com o rosto finalmente menos contraído, e eu fiquei sentado por um tempo olhando para ela, sentindo uma mistura de culpa e proteção.
Eu pensava, se eu não tivesse acreditado, se eu tivesse sido mais duro, se eu tivesse percebido antes. Mas essas frases não levam a lugar nenhum, só sugam força. E naquela hora, eu precisava de força. Porque pela primeira vez, eu tinha entendido com clareza que meus filhos não tinham apenas nos abandonado. Eles tinham nos colocado num lugar onde, se alguma coisa ruim acontecesse, ninguém faria perguntas. Foi nesse pensamento que eu senti a presença do passado, como uma sombra antiga encostando no meu ombro. Não era lembrança bonita, era lembrança de coisa séria. Eu me levantei devagar, sem fazer barulho, e fui até a bolsa que eu carregava desde o começo dessa viagem. Uma bolsa antiga, dessas que a gente não troca, porque já conhece o peso, o fecho, o jeito de guardar o que importa. A Maria sempre reclamou que eu era teimoso com aquilo, que parecia coisa de velho, mas eu nunca deixei para trás. Não por mania, por instinto. Tem coisas que a gente guarda sem perceber que está guardando a própria vida. Eu abri a bolsa com cuidado, como se o som do zíper pudesse acordar a casa inteira. Dentro havia coisas comuns, um remédio da Maria, um lenço, papéis dobrados, e lá no fundo, escondido como um segredo que não queria ser encontrado, um envelope grosso, amarelado nas bordas, preso com uma fita velha. Eu passei a mão por cima, senti a textura do papel e uma sensação estranha subiu pelo peito, uma mistura de medo e certeza. Porque aquele envelope era a prova de que eu não tinha vivido uma vida pequena. Era a prova de que eu tinha visto coisas que muita gente poderosa prefere que ninguém veja. Eu nunca contei sobre isso para meus filhos. Nunca. Nem uma frase. Nem um detalhe. E não foi por falta de confiança. Foi por proteção. Eu sempre soube que certas informações são como fogo. Se você coloca na mão errada, queima tudo ao redor. E eu sempre soube que o mundo onde eu pisei uma vez, no meu passado profissional, não era um mundo de recados e pedidos educados. Era um mundo de favores, dívidas, acordos silenciosos e gente grande que sorri para a foto e destrói vidas no bastidor. Eu aprendi cedo que, quando você sabe demais, você precisa escolher. Ou você se vende, ou você se esconde, ou você guarda. E eu guardei. Guardei contatos, guardei nomes, guardei cartões que eu nunca usei, guardei números anotados em letra pequena. Guardei documentos que eu nem olhava, porque olhar demais podia virar tentação de falar, e falar podia virar sentença. Tudo estava ali, não como arma, mas como seguro. Um tipo de seguro que a gente não quer usar, mas precisa ter, porque a vida muda rápido e as pessoas mudam mais rápido ainda. O Henrique tinha percebido que eu carregava algo. Eu notei pelo jeito que ele olhava para a bolsa, não por curiosidade, mas como quem reconhece um comportamento. O tipo de homem que guarda o que não deveria existir aos olhos dos outros. Quando ele me viu mexendo no envelope, ele não perguntou, "O que é isso?" de cara. Ele só se aproximou com calma e disse, "João, isso aí é coisa séria, né?" E eu senti um arrepio, porque quando alguém fala aquilo sem você explicar, é porque já entendeu o tamanho do perigo. Eu assenti com a cabeça e não consegui responder na hora. Porque, para falar, eu teria que abrir uma porta dentro de mim que eu mantive trancada por anos. E abrir essa porta significava aceitar que aquilo que eu guardei como último recurso talvez tivesse chegado na hora de existir de novo. Eu sentei, respirei fundo e senti o peso das décadas caindo sobre meus ombros. Não era só um envelope. Era um passado inteiro que eu fiz de tudo para deixar quieto. Henrique sentou do meu lado e falou baixo, como quem não quer assustar. Eu trabalhei perto desse tipo de gente por tempo suficiente para saber. Às vezes, o que você tem na mão não é só informação. É poder, e poder mexe com tudo. A palavra poder me deu enjoo, porque eu nunca quis isso. Eu só quis paz. Eu só quis criar meus filhos e envelhecer com a Maria sem medo. Mas agora a paz tinha sido arrancada e eu estava com o passado na palma da mão.
Quando eu finalmente desatei a fita e abri o envelope, senti como se estivesse abrindo uma caixa enterrada no quintal da própria alma. Papéis dobrados, cartões com nomes conhecidos, números, anotações antigas. Havia contatos de gente que eu nunca imaginei precisar de novo. Havia lembranças de reuniões que não aparecem em agenda, de conversas que não podem ser repetidas, de favores que, uma vez cobrados, fazem qualquer um tremer. Eu não vou dizer tudo, não agora, porque ainda dói demais encostar nesses detalhes. Mas eu posso dizer o essencial. Aquilo não era só memória, aquilo era uma rede. Uma rede de pessoas influentes que me deviam silêncio, respeito e, se eu quisesse, resposta. Eu olhei para o Henrique e ele não parecia surpreso. Parecia sério. Ele apontou para um dos cartões e disse: "Esse nome aqui, isso ainda tem peso. E muito." Eu senti o estômago afundar, porque naquele instante a história mudou de eixo. Eu não era só o velho abandonado. Eu era alguém que carregava uma chave capaz de abrir portas que meus filhos nem sabiam que existiam. E a revolta veio junto, porque eu percebi o tamanho do erro deles. Eles nos jogaram fora achando que éramos frágeis, achando que éramos só passado. Eles não imaginavam que dentro daquela bolsa antiga existia algo capaz de virar o jogo inteiro. E aí eu me vi diante de uma escolha que eu nunca quis fazer: continuar calado e deixar que a humilhação vire destino. Ou encarar o perigo de mexer nisso tudo, sabendo que mexer significa chamar a atenção de gente que não gosta de ser lembrada. Eu fiquei com aquele envelope aberto no colo, o papel tremendo de leve, e pensei: e se eu usar isso, o que acontece? Quem eu viro? Eu sempre fugi de confusão. Sempre. Mas agora eu tinha a Maria para proteger, e eu tinha a dignidade que tentaram arrancar. E a pergunta que me veio foi tão real que eu preciso jogar ela para você também, porque talvez você me entenda melhor do que eu mesmo. Se você estivesse no meu lugar, com algo tão grande nas mãos, você faria o quê? Guardaria de novo e seguiria em silêncio? Ou usaria para garantir justiça e segurança? Se quiser me responder nos comentários, do seu jeito, sem enfeite, eu vou ler como quem procura uma luz, porque naquela noite eu entendi que o que eu guardei por anos não era só segredo, era destino esperando a hora certa. Eles voltaram quando perceberam que eu não tinha sumido. Não foi por saudade, não foi por arrependimento. Foi aquele tipo de retorno que tem pressa demais, cuidado demais, voz mansa demais, como quem tenta apagar um incêndio antes que o fogo apareça na rua. Eu estava em Brasília, ainda com a cabeça cansada, mas com uma clareza que eu nunca tive antes. O Henrique tinha saído para resolver uma coisa e a Maria estava na cozinha, mexendo num café devagar, como se aquele gesto simples fosse um jeito de segurar a vida no lugar. Quando a campainha tocou, eu senti o corpo inteiro travar por um segundo, como se a memória puxasse de volta o som da porta batendo naquela sala. Maria olhou para mim e eu vi o medo antigo, mas também vi algo novo. Ela não queria mais fugir. Ela queria fim. Abri a porta e os dois estavam ali, Carlos Eduardo e Renata, arrumados demais para quem vinha preocupado. O rosto deles trazia uma mistura estranha de nervosismo e ensaio. Carlos tentou sorrir, aquele sorriso que não chega nos olhos. Renata começou com um pai fino, quase infantil, como se a palavra pudesse apagar o que fizeram. Eu não respondi de imediato. Fiquei só olhando com a mão na maçaneta, sentindo o silêncio crescer entre nós como um muro. Pai, a gente ficou sem notícias, Carlos disse rápido, como quem quer ocupar o espaço antes que a verdade apareça. Teve um mal-entendido. Vocês sumiram. A gente se desesperou. Eu senti uma coisa subir pelo peito. Não era raiva só, era um nojo quieto de ver a história sendo reescrita na minha frente. Mal entendido. Sumiram. Desesperou. Eu quase ri, mas não saiu riso. Saiu um ar pesado pela boca, como se eu estivesse segurando um grito há dias.
Vocês ficaram sem notícias. Eu repeti devagar porque eu queria ouvir a própria mentira deles ecoar. Vocês me trancaram numa sala cirúrgica com sangue seco na parede. Trancaram a mãe de vocês. E agora vocês vieram falar em mal entendido. Renata desviou o olhar na hora. Foi um desvio rápido, automático, e aquilo me deu certeza. Não era vergonha do que fez, era vergonha de ser pega. Ela puxou o ar e colocou a mão no peito teatral. Pai, você não entende. A gente estava sob pressão. Tinha gente envolvida. A gente só tentou fazer o melhor. O melhor para quem, Renata? Eu perguntei com uma calma que nem eu reconheci. Porque para mim e para sua mãe, o melhor seria vocês terem sido humanos. O melhor seria vocês terem aberto a boca e falado a verdade. O melhor seria vocês não terem nos jogado fora como se a gente fosse lixo. Carlos deu um passo à frente, a voz baixando num tom de confidência, como se quisesse me puxar para perto. Pai, a gente errou. Tá, errou. Mas agora dá para resolver. A gente pode conversar. Você sabe dizer que a gente te ama. A palavra ama bateu em mim como ofensa. Eu senti a Maria atrás de mim, parada, firme, e foi como se eu lembrasse porque eu estava de pé. Eu não estava ali para brigar. Eu estava ali para encerrar a ilusão. Não usa essa palavra comigo, eu disse. E a minha voz saiu baixa, mas dura, como pedra. Amor não tranca. Amor não humilha. Amor não escolhe um lugar sujo para abandonar os próprios pais e depois inventa história bonita para parecer vítima. O rosto de Carlos mudou. A máscara caiu por um segundo. Ele engoliu seco e tentou outra tática. Pai, tem coisas acontecendo. Você não sabe. A gente tá com medo. Estão falando seu nome por aí. Você falou com alguém? Você tá com gente de Brasília? Foi aí que eu entendi o tamanho real do motivo. Não era preocupação comigo. Era pânico deles. Pânico de que o que eles fizeram tivesse criado um rastro. Pânico de que alguém importante soubesse. Pânico de que a tentativa de me apagar tivesse falhado. Eu encostei a mão na porta e abri um pouco mais, deixando os dois verem melhor o corredor, o ambiente, a normalidade. Não para intimidar. Para mostrar que eu não estava escondido como eles queriam. Vocês vieram aqui por medo, eu disse. Não foi por mim. Não foi pela sua mãe, foi por vocês. Renata deu um sorriso nervoso, tentando negar. Não, pai, claro que não. A gente só quer saber se você está bem. Eu a encarei e senti uma tristeza funda, porque eu vi ali uma filha adulta que sabia manipular a própria culpa como ferramenta. E eu cansei. Cansei de implorar. Cansei de justificar, cansei de engolir. Vocês querem saber se eu estou bem? Eu falei, e pela primeira vez a minha voz tremeu, mas não de fraqueza, de verdade. Eu estou vivo, e isso já é mais do que vocês planejaram. Eu estou em pé, e isso incomoda vocês. Carlos levantou as mãos, fingindo calma. Pai, vamos resolver como família. A gente pode voltar atrás. Família? Eu repeti e senti a palavra pesar diferente. Eu olhei para a Maria. Ela estava com o queixo erguido, o olhar firme, sem lágrimas agora. Eu voltei para eles. Família não é sangue quando o sangue vira crueldade. Família é quem estende a mão quando você não tem mais forças. Família é quem não te vende por conveniência. Renata abriu a boca, mas eu não deixei. Não com grito, com limite. Escuta bem, eu disse. Vocês tiveram a chance de serem meus filhos no momento em que eu mais precisava. Vocês escolheram ser meus carrascos, e essa escolha tem preço. Eu não vou mais carregar a culpa que é de vocês. Não vou mais aceitar desculpa ensaiada, abraço interessado, lágrima de ocasião. Carlos tentou dar um passo, como se fosse tocar meu ombro. Eu recuei 1 centímetro. Pequeno gesto, grande muro. Não encosta, eu falei, porque a última vez que vocês me tocaram foi para empurrar para dentro de um inferno. O silêncio caiu pesado. Eu vi o medo deles e pela primeira vez eu não senti medo de volta. Senti libertação, porque o poder daquela cena não estava em ameaça nenhuma.
Estava no fato de que eu finalmente me enxergava. Eu finalmente entendia meu valor sem pedir que ninguém confirmasse. Vocês vão embora agora, eu disse. E daqui para frente, vocês vão aprender a viver com a verdade de vocês. Eu e a Maria vamos viver com a nossa dignidade. Renata tentou chorar. Não saiu bonito, saiu vazio. Pai, por favor. Eu fechei os olhos por um segundo, não por dúvida, por luto. Luto da ilusão de que amor de pai é infinito mesmo quando é pisado. Eu já implorei por amor sem perceber. Eu disse abrindo os olhos. Hoje eu não imploro mais. Hoje eu escolho. E eu escolho não ser tratado como lixo nunca mais. E então eu fechei a porta, não com ódio, com paz dura. A paz de quem finalmente entendeu que o fim de uma ilusão dói, mas liberta. Quando a porta fechou, eu não senti vitória. Eu senti luto. Luto de uma ideia que eu carreguei por décadas, a ideia de que amor de pai sempre encontra volta. Naquele dia, eu entendi que algumas voltas não são amor, são interesse. E essa verdade dói, mas também cura, porque ela devolve o que eu tinha perdido lá atrás, meu lugar dentro de mim mesmo. A vida não virou um filme perfeito depois disso. Eu e a Maria ainda tivemos noites difíceis, ainda tivemos silêncio, ainda tivemos lembranças que vinham como facas. Mas aos poucos, a paz começou a nascer de um jeito simples, como nasce uma manhã depois de tempestade. A gente aprendeu a olhar um para o outro e lembrar que antes de qualquer coisa, nós dois sempre fomos casa um do outro. Eu parei de pedir desculpa por existir. Parei de me encolher para caber na vida de quem não tinha mais respeito. E, principalmente, parei de confundir sangue com família. O que aconteceu me mudou por dentro. Eu fiquei mais calado, sim, mas não por medo, por clareza. Eu aprendi que dignidade é o que sobra quando tudo é tirado. Eu aprendi que respeito não se implora, se exige com limites. E aprendi que amor de verdade não humilha, não abandona, não tranca você num lugar escuro e diz que é para o seu bem. Amor de verdade protege, escuta, acolhe, mesmo quando não entende. Eu também aprendi a reconhecer quem estende a mão sem pedir nada em troca. Pessoas como o Henrique, que apareceu quando eu não tinha mais forças, me lembraram que o mundo ainda tem bondade. E essa bondade não apaga a dor, mas impede que a dor vire o centro de tudo. Hoje, eu e a Maria seguimos com a cabeça erguida. A gente escolheu viver com leveza, com o que é verdadeiro, com quem é verdadeiro. E isso, por incrível que pareça, é a justiça mais forte. Continuar sem carregar a culpa que não é nossa. Se essa história te tocou em algum lugar, fica comigo por aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho, não por obrigação, mas para você não perder as próximas histórias que talvez te façam enxergar a vida com outros olhos, do mesmo jeito que eu precisei enxergar. E se você chegou até o fim, me diz nos comentários o que mais te marcou, porque eu leio como quem conversa de verdade, sem teatro. Agora tem mais 2 histórias aparecendo na sua tela. Clique para assistir agora.